Olá, seja bem-vindo ao módulo 6, que vai agradar muito àqueles que valorizam uma discussão filosoficamente embasada, com racionalidade, no lugar de especulações vazias. Aqui será descrita e discutida uma metáfora, também chamada de experimento mental, imaginado pelo jovem filósofo sueco Jens Amberts, a qual, por sua força de convencimento, muitos pensadores estão considerando como empiricamente certa e suficiente para a aceitação de que os relatos de EQM podem ser considerados como provas da sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico. Vamos também adentrar um terreno muito saboroso para aqueles que apreciam os conhecimentos da física teórica e mecânica quântica. Pelo objetivo do módulo, não vamos entrar em todos os detalhes disponíveis sobre esses assuntos nessas discussões. Vamos ver detalhes suficientes para compreender que são argumentos muito convincentes. Sendo eu uma pessoa também com essa mentalidade científica e racional, desde a juventude, sempre interessado nos conhecimentos da física teórica para o entendimento da cosmologia e do universo, posso dizer que esses dois argumentos foram absolutamente convincentes para mim, atendendo plenamente a minha exigência de racionalidade. Uma análise epistêmica de fatos é um exame crítico que busca entender a natureza, a origem e a validade do conhecimento sobre esses fatos. Em outras palavras, é uma investigação sobre como sabemos o que sabemos e se esse conhecimento é justificado e verdadeiro. Portanto, uma análise epistêmica ajuda a avaliar a validade das informações e a tomar decisões mais informadas. Para quem quer estudar o valor probatório das EQMs, como nós, para trazer o conhecimento de que a consciência continua após a morte do corpo físico, a epistemologia, então, é uma ferramenta indispensável. Pensando assim, o filósofo sueco Jens Amberts aplicou uma análise epistemológica rigorosa sobre os relatos de EQM. E o seu pensamento chegou a conclusões realmente assombrosas por seu valor de convencimento. Ele, que era ateu, se tornou convencido da existência de um pós-vida. E publicou seus estudos em um livro com o sugestivo título de Porque, obviamente, existe uma vida após a morte, no qual ele diz que é mais do que astronomicamente provável e, portanto, empiricamente certo que uma vida após a morte realmente existe. Ele baseia a sua análise em alguns fatos indiscutíveis sobre os EQMs. A esmagadora maioria das pessoas que passa por um EQM fica pessoalmente convencida da realidade da sobrevivência, da consciência e de uma vida após a morte, com base em sua experiência.
Pessoas que passaram por uma EQM frequentemente afirmam que a realidade dessa experiência pareceu mais real do que a vida cotidiana, o que também já discutimos em outro módulo. Pesquisas mostram que nenhum fator específico causa ou impede uma EQM. Assim, qualquer pessoa pode experimentar uma EQM. Dessa forma, a proporção de pessoas céticas ou crentes sobre a vida após a morte e que passam pela EQM é igual à média da população em geral. Isso significa que os relatos formam uma amostra perfeita para análises estatísticas. Milhões de pessoas tiveram EQM. Esse é um fato muito interessante para a análise da metáfora. A metáfora da sala secreta sobre a qual falaremos. Essa metáfora fornece a constatação de que a vida após a morte é empiricamente certa. A metáfora da sala secreta segue o seguinte raciocínio. Imagine uma sala completamente isolada do mundo exterior. Essa sala é tão bem protegida que nenhum instrumento ou sinal pode penetrar ou sair por suas paredes para coletar informações sobre o seu conteúdo. Ocasionalmente, um indivíduo selecionado aleatoriamente tem permissão para entrar nessa sala e explorá-la. No entanto, quando eles saírem, eles só podem trazer as suas memórias do que testemunharam lá dentro, sem nenhuma evidência física. Nenhum objeto pode ser trazido. Amberts argumenta que, se um número suficiente de pessoas entrar nessa sala e relatarem consistentemente experiências semelhantes, o seu testemunho coletivo justificaria acreditarmos que o conteúdo da sala é realmente o que elas dizem ser, mesmo na ausência de evidências físicas. Se todas as pessoas dizem que há uma mesa branca com um prato marrom na sala, um número de 10 pessoas repetindo a mesma história já nos traria uma confiança razoável em acreditar que o conteúdo da sala é realmente esse. 1000 pessoas fazendo o mesmo relato nos dariam mais confiança ainda. E o que dizer de milhões de pessoas contando a mesma coisa? Os perfeccionistas podem argumentar que, mesmo se fossem bilhões de pessoas, é logicamente possível que elas estivessem mentindo. E isso é correto filosoficamente falando, mas muito improvável no mundo real. Um número menor de milhões de pessoas, como acontece na realidade, é elevado em termos humanos e permite que a decisão de acreditar nos relatos seja empiricamente correta, embora não filosoficamente pura. Essa análise nos leva a concluir que existe credibilidade epistêmica para os relatos de EQM. E esse raciocínio é válido mesmo que o relato das pessoas sobre o conteúdo da sala fosse de algo muito diferente dessa cena prosaica, um prato sobre a mesa. Como, por exemplo, da existência na sala de um elefante rosa brilhando. A credibilidade epistêmica ainda se manteria, levando-se em consideração os milhões de relatos idênticos. Não é isso mesmo que acontece com as EQMs? Essa metáfora é de fato muito poderosa. Acredito que já tenha ficado claro para o aluno que a visita à sala secreta
simboliza uma EQM. E o conteúdo da sala são as notícias incomuns e deslumbrantes que os relatores nos dão sobre o chamado outro lado. Sou sincero em dizer que esses argumentos do Jens Amberts foram uns dos mais poderosos para afastar completamente minhas dúvidas sobre a veracidade das EQM. A verdade, porém, volta a enfatizar que não foi apenas esse argumento, mas todo o conjunto de raciocínios que eu tenho apresentado nesses vários módulos. É quase unânime nos relatos de EQM que o tempo e o espaço não existem no mundo que encontraram e que estão descrevendo. Uma EQM em que a sensação de ter estado lá por horas, meses e até anos, como sensação, pode ocorrer em questão de segundos no tempo da Terra. Na Terra se passam segundos, mas lá se passam anos. Tais alegações da inexistência de tempo e espaço reforçam a confiança na autenticidade dos relatos de EQM. Ou seja, podemos estar mais confiantes de que eles não são fruto de sonhos ou alucinações. Porque, bem, seria de se esperar que eventos em sonhos da mente humana estariam de acordo com a nossa visão e com as leis da natureza que conhecemos em nosso mundo de 3 dimensões. Ou seja, dentro da perspectiva humana das coisas, né? Mas o que é relatado é muito diferente da nossa realidade. E, por outro lado, assombrosamente idêntico em todos os relatos. Seria possível que todas essas pessoas combinaram de contar a mesma história sobre o tempo correndo diferente lá? Acho improvável. E mais reforço para a veracidade ainda obtemos ao perceber que é muito significativo que os relatos estejam concordando com as ideias mais avançadas da física teórica, que também defende ideias como essas em relação ao tempo e ao espaço. Para demonstrar isso, podemos usar os textos de livros do italiano Carlo Rovelli. Ele é filósofo e físico teórico, e os textos deles, nós podemos comparar os textos deles com o que é dito nos relatos de EQM. A temporalidade. Muitos indivíduos que tiveram EQMs relatam ter experimentado um estado em que o tempo parece parar ou perder seu fluxo normal. Essa sensação de atemporalidade pode ser comparada ao conceito espaço-tempo na teoria da relatividade de Einstein, onde o tempo não é uma entidade separada, mas entrelaçado com as 3 dimensões espaciais que temos, que conhecemos, e que passado, presente e futuro podem coexistir simultaneamente. No livro intitulado A Ordem do Tempo, Carlo Rovelli diz, abre aspas, o espaço como recipiente amorfo das coisas desaparece da física com a gravidade quântica. Deve ser abandonada também a ideia de tempo como fluxo inerte, ao longo do qual se desenvolve a realidade. Fecha aspas. Interconexão. Relatos de EQM frequentemente incluem um profundo senso de interconexão com toda a vida e todo o universo. Isso pode ser comparado ao conceito de emaranhamento quântico na física, em que partículas se tornam interconectadas de tal forma que o estado de uma partícula influencia instantaneamente o estado da outra, independente da distância entre elas. No livro, entre aspas, A Realidade Não É o que Parece, fecha aspas, Carlo Rovelli
explora a gravidade quântica e a interconexão fundamental do universo. Ele explica como as partículas são todas interconectadas em um nível quântico, que é o mesmo que se diz nas EQMs, mas com outras palavras. Unidade com o universo. Um tema comum em relatos de EQM é a sensação de fusão com uma consciência universal ou uma realidade superior. Essa sensação de unidade pode ser relacionada à ideia do campo unificado na física teórica. A ideia que sugere que todas as forças e partículas fundamentais estão interconectadas em um nível mais profundo, num campo único. No livro, entre aspas, Helgoland, Compreendendo a Revolução Quântica, fecha aspas, Carlo Rovelli discute as implicações da mecânica quântica, incluindo a ideia de que a realidade é uma vasta rede de interações. Isso pode estar relacionado à experiência de EQM, quando nela falam da fusão com uma consciência universal ou realidade superior, onde os indivíduos sentem um profundo senso de unidade com o cosmos. Como se vê, esses livros de Rovelli fornecem uma estrutura científica proveniente da física quântica, parecendo absolutamente de acordo com as extraordinárias palavras relatadas nas EQMs. Embora isso não se constitua uma prova científica, óbvio, é uma evidência muito forte, porque temos que lembrar que os relatos de EQM são feitos por pessoas sem conhecimento de física teórica. Vamos a um resumo do que foi estudado no módulo 6. A epistemologia é crucial para avaliar a validade dos relatos de EQM. E a metáfora da sala secreta de Jens Amberts permite concluir que milhões de relatos de EQM, aleatórios e consistentes, mesmo sem evidências físicas, permitem concluir que a existência da vida após a vida é uma certeza, empiricamente falando. As descrições de EQM sobre a atemporalidade, interconexão e unidade universal se alinham com os conceitos avançados da física moderna, como a teoria da relatividade e o emaranhamento quântico, conforme fica claro comparando os relatos de EQM com os textos de físicos teóricos, como Carlo Rovelli. Com isso, chegamos ao final do módulo 6, com muita gratidão por você ter acompanhado esse estudo comigo até aqui. Terminamos assim as explicações dos 10 argumentos a favor da aceitação da autenticidade das EQM como sendo um evento de espiritualidade humana e não meras fantasias ou alucinações. Vamos para o módulo 7, no qual estudaremos o quanto os famosos estudiosos, os mais famosos estudiosos sobre as EQM, estão convencidos da sua autenticidade. Até lá!